Gente, então, começando aí o semestre, né, mais um semestre de sétimo OVIR, a gente vai fazer o projeto do Severiano Porto, né? E aí essa primeira atividade, que vai ser a atividade 1.1, a gente vai fazer essas tarefas aqui, ó. Como esse projeto, a estrutura dele ela é determinante, então nós vamos fazer níveis e vistas. Vamos começar fazendo uma malha, aqui não aparece, mas vamos fazer uma malha de estrutura e colocar os pilares para depois começar a fazer as paredes. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, a tela inicial que vocês têm aí, ó, vocês estão com ela no nível 0, a gente vai ter que criar outras vistas do projeto para poder criar níveis. Então, a gente tem que criar vistas em elevação ou em corte para poder criar as plantas que a gente vai trabalhar. Então, as plantas elas são dependentes de níveis. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar essas 4 fachadas. Eu vou mostrar já já. Depois a gente renomeia. Depois nós vamos criar os níveis. Então, os níveis no Revit, eles têm várias funções. A principal delas, e a primeira que a gente vai lidar, são os níveis que vão gerar as plantas, né? Então, a gente vai ir modelando tudo e vamos ter no navegador de projeto aqui do lado todas as vistas que a gente está criando. O arquivo base ainda está limpo, sem nada, e a gente vai ir criando isso tudo agora. Então, essa sequência, né? A gente vai criar as fachadas para poder criar os níveis, para poder criar as plantas, para poder começar a modelar. Então, depois os níveis, vou mostrar como é que a gente faz esses ajustes. Depois vamos criar as plantas. Então, isso aqui eu estou passando rápido, né? Mas para vocês terem uma ideia geral o que a gente vai fazer. Aí vamos criar esse grid e depois colocar os pilares. Então, vamos lá do início. Primeira coisa, vamos criar as vistas. Então, ó, o arquivo base que eu passei para vocês, ele está com esse nível 0. Esse nível 0 é uma planta que a gente não vai usar, mas eu deixo ele aqui, que é onde a gente vai inserir o terreno depois. Então, para criar novos níveis, para eu poder criar novas plantas, cada planta no Revit, ela está vinculada a um elemento que é o nível. Então, é um plano de projeção da planta que a gente vai precisar criar. Então, para eu criar outros níveis, eu preciso de ter uma vista num plano vertical, né? Um corte ou uma fachada, qualquer uma me serviria. Aqui a gente ainda não tem nenhuma, a gente só tem uma vista de planta e uma 3D. Então, sempre que eu quiser criar uma vista nova no Revit, eu vou lá no menu, Vista. Aí aqui eu posso criar novas vistas 3D, posso criar cortes, detalhes, as vistas de planta e aqui as elevações. Tem outros detalhes aqui, tabelas também, são elementos que vão estar nesse menu de vistas. Então, o primeiro que a gente vai criar aí, ó, é a elevação externa. Tem elevação interna, que é essa elevação de moldura, tipo, se fosse fazer uma elevação interna para um projeto de detalhamento, mas a gente quer essa elevação externa, que é a fachada. Esse arquivo base que eu passei para vocês, ele já está com os símbolos incluídos aí dentro do padrão da norma brasileira. Se vocês pegarem outro arquivo de Revit, um outro template qualquer, os símbolos talvez apareçam de uma forma um pouco diferente. Então, o símbolo do nível, da fachada, é esse triângulo. E aqui ele já começa apontando numa determinada direção, Se eu quiser inverter, eu gosto de deixar sempre essa parte de baixo da folha, ou da tela, como sendo a fachada principal. Então, se eu quiser mudar a direção da setinha ali, deixo o cursor do mouse parado e vou apertando a tecla Tab
Na hora que ele chega apontando na posição correta, eu dou um clique. E aí, na hora que eu dei esse primeiro clique, ele já criou uma primeira elevação. Então, tem uma moldura aqui, ó, que é o limite dessa vista, né, dessa planta do nível 0, provisoriamente a planta que a gente está usando. Então, vamos colocar as 4 fachadas nesses 4 cantos. Essa área aí é uma área que, em princípio, o projeto cabe nela. Então, eu vou fazendo na ordem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, para poder, né, ir girando no sentido horário. E aí a gente vai renomear essas vistas. Então eu clico lá, vou lá no navegador de projeto e vou apertando a tecla F2 ou com o botão direito, eu vou renomear a vista. Aqui eu ativei a vista, não precisava necessariamente. E aí, para renomear, gente, renomeiem somente com número. Usem somente número, porque é o que aparece no símbolo aqui, ó. Esse símbolo, além dele gerar as vistas da fachada, ele é um símbolo que vai indicar depois para nós na planta de onde está sendo vista aquela fachada, né? Então é o que vai referenciar na planta as fachadas que a gente vai usar no projeto. Então renomeiem todas elas aí, só numerando. Se eu escrever um texto aqui, ó, se eu escrever aqui fachada 04, ou fachada leste, fachada norte, fachada oeste, isso vai aparecer, ó, só para dar o exemplo, isso vai aparecer aqui desse jeito, e aí, simbolicamente, né, do ponto de vista do símbolo do desenho técnico, isso está errado, né? Aqui a gente indica só o número do desenho. Então, nomeiem aí somente com os números. E aí a gente criou as 4 fachadas do projeto. Então, gente, depois que a gente criou as vistas, a gente vai precisar ajustar, né? Aí eu vou mostrar alguns detalhes para a gente ajustar a janela, né? A profundidade dessa vista, que área do projeto que ela vai cobrir. Então, se eu clico no triângulo aqui, ó, esse símbolo ele tem 2 elementos. Ele tem esse quadradinho que é invisível aqui, que se eu mover ele de lugar, ou se eu selecionar ele, eu posso ativar outras vistas também. E eu movendo esse quadradinho, eu estou movendo o símbolo, né? Eu mudo o símbolo de posição. Ou eu posso clicar no triângulo, né, no símbolo em si, e aí eu vou ver essa linha traço ponto, né, mais marcada aí, é o plano de projeção. Então é onde está passando o plano, como se fosse um plano de corte, mas é o plano da fachada. Então, tudo que, né, nosso projeto vai estar modelado nesse espaço aqui, então tudo que tem de modelo aqui vai ser projetado nesse plano, né, que seria o plano vertical de projeção da fachada. Essas bolinhas, elas delimitam a janela lateral do projeto, né, os limites laterais. Igual essa janela aqui da planta, ó, eu posso ajustar o tamanho dela. Isso, por enquanto, a gente não tem nada. Depois que a gente tiver o modelo, a gente vai ajustar isso como se fosse a viewport lá do CAD, para poder o desenho ficar, né, compreendido dentro dessa janela. Então, do mesmo jeito que na planta eu tenho essas bolinhas laterais que eu posso ajustar o tamanho da janela, quando eu clico na fachada, essas bolinhas também são para ajustar o tamanho da janela. Posso mover a linha, ó, eu movi a linha sem querer, eu posso mover a bolinha. E esse retângulo tracejado aqui com essas 2 setinhas é até onde a vista vai enxergar. Então eu tenho que ajustar todas elas para poder
cobrir pelo menos essa área de trabalho. Então, inicialmente, vamos só cuidar para que todas as 4 fachadas, ó, avancem nessa área delimitada aí para, né, garantir que elas vão enxergar todo o modelo que a gente vai fazer. Depois, mais adiante, a gente vai fazer novos ajustes disso quando a gente tiver o modelo definido mesmo. Então, depois que vocês fizerem esses ajustes, a gente vai entrar numa vista. Para entrar numa vista, ou eu posso vir aqui no navegador de projeto e dar 2 cliques na vista que eu quero, né? Ctrl Tab aqui eu alterno entre as vistas, ou eu posso dar 2 cliques no próprio símbolo e aí ele vai carregar a vista que eu acabei de carregar, que a gente acabou de criar. Então aqui, ó, é aquela janela lateral, né? Quando eu mudo isso aqui de posição, eu estou mudando essas bolinhas aqui também do projeto. Se eu reduzo isso daqui, ó, ele reduziu aqui na janela. Se eu aumento isso aqui de volta, ele cresce de novo lá na planta, né? E aí assim a gente vai fazendo esses ajustes. Aqui, ó, tem o nível 0, que é o nível base que já foi criado. A gente vai criar outros níveis aqui para cima. Então eu vou crescer essa janela aqui para cima também. E vou prolongar esse nível aqui, ó, puxando essa bolinha para ele poder ficar dentro da janela como um todo aqui. Então agora vamos criar os outros níveis para poder fazer os níveis do projeto. Então a gente tem uma planta que é do nível 0 e depois tem uma planta que é do 2,20 e do 3,10, né? O 2,20 a sala e varanda, 3,10 dos quartos. Então, vamos criar, em vez do 0, vamos chamar o 0 de 10 para facilitar a conta. Depois a gente vai ajustar isso quando a gente for pôr o terreno, para poder ver como é que a gente ajusta a implantação da casa, a cota de implantação da casa. Então, para criar uma vista nova, né, um nível novo, eu vou lá no menu Arquitetura, aí lá no final, ó, tem a ferramenta, nesse conjunto de ferramentas aí de dados, tem nível, tem uma ferramenta de nível. Então, quando eu clico nessa ferramenta de nível, aparecem aqui algumas opções, entre elas esse botão aqui para eu já criar a vista de planta na hora que eu criar esse nível. Então, para eu criar o nível, eu vou clicar num ponto. Eu acho legal assim, tentar fazer alinhado. Ó. Na hora que ele pega essa linha pontilhada azul, dá para enxergar daí? Dá, né? Significa que eu estou fazendo um nível alinhado com o outro de baixo. E aí eu dou um primeiro clique e dou um outro clique e crio o nível. Aí se eu selecionar esse nível de novo, ó, automaticamente, como estava um quadrinho marcado, ele já criou aqui uma planta, uma nova planta de piso do nível 1, que foi o que eu acabei de criar. Para eu ajustar a altura, né, a cota altimétrica desse nível, eu posso ou clicar nesse quadradinho aqui e modificar. Então, eu posso pôr aqui, por exemplo, 8 metros. Eu quero chegar nos 10, mas só para dar o exemplo. Eu posso mudar por aqui, ele vai mover o nível automaticamente, ou eu posso clicar na cota. Isso se eu estou com o nível selecionado. E aqui eu vou clicar na cota e botar o nível 0. Então, assim, né, usando essa ferramenta que está lá no menu Arquitetura em Dados, eu já crio o nível e crio a planta de uma vez. Eu acho normalmente mais prático, a gente sempre tem um nível inicial, eu acho mais fácil pegar um aqui e copiar
né? Aí copiar. Né? Quando eu seleciono o nível, o programa já vai me mostrar aqui ferramentas de modificação. Dentro dessas ferramentas de modificação tem o copiar. O Revit sempre mostra, né? Quando a gente para o cursor em cima de uma ferramenta, ele já mostra um atalho aqui, ó. Essa letrinha, essas duas letrinhas entre parênteses são o atalho do comando. Então vocês já podem ir se habituando com os atalhos também, que a gente ganha bastante tempo. Então, eu vou copiar, aí é semelhante ao do CAD, né? Vou definir, meu primeiro clique define a posição inicial, depois eu dou a direção e vou digitar uma distância do próximo nível. Eu vou pôr mais 2,20, que é o nível 2,20, lá que a gente viu na planta. Posso copiar também, ó, posso marcar essa opção de fazer múltiplas cópias. Então, eu vou pegar do 0 aqui como referência, copiar, múltiplo, aí eu já vou copiar aqui, ó, o 3,10. Esse desenho, esse arquivo básico que eu passei para vocês, ele está em centímetros. Então, quando eu falo 3,10, na verdade é 310, né? 310 centímetros, ou 3,10 metros. Então, digito aqui e vou continuar copiando. Aí eu vou pegar de novo do 0, do 10, né? E vou copiar mais, quanto que é o outro nível. Esse outro vai aparecer no corte aqui, ó. Vamos criar mais o 5,30, que é essa outra varanda, que a gente vai criar uma planta para ela. Então, eu vou copiar aqui mais 5,30. E depois eu vou criar aqui, né? Vou botar mais 5 metros aqui para cima, para criar a cobertura. E depois mais 5. Esses dois últimos são medidas mais aleatórias, para criar a planta de situação. Então, cada nível desse aqui, ó, aqui eu estou na 1:100, se vocês quiserem já mudar a escala da fachada, vocês podem vir nesse íconezinho aqui embaixo, ó, altera aí para 1:50, que aí os símbolos ficam menores um pouquinho, fica menos embolado. Então, esse nível 1 eu vou chamar aqui, né, de pilotis, que é aquele nível de acesso. Então, eu estou renomeando um nível, ele me pergunta se eu quero renomear a vista correspondente. A vista correspondente é o que está aqui, né, no navegador de projetos. E aí eu vou clicando e renomeando. Segundo piso. Terceiro piso. Tem que clicar uma vez no símbolo, depois uma vez no texto. E quarto piso. Então, esses aqui eu posso gerar plantas deles. Esse daqui eu vou usar só como referência para a planta de cobertura. Vou chamar ele de cobertura. E esse último, mais alto de todos, isso aqui já vai estar bem acima né, do que é construído, da construção mesmo. Eu vou usar ele para fazer a planta de implantação e situação mais adiante. Então, a gente vai ter mais ou menos essa configuração de níveis aí. Essas alturas eu estou pegando com relação à planta, né, lá do projeto. São esses níveis que eu estou vendo na planta aqui. E mais alguns outros mais acima. Então, aí a gente criou os níveis, estamos prontos para começar a fazer as plantas e começar a modelar o projeto. Próximo vídeo.